Nós faremos a leitura, chamaria de devocional, mas que não é apenas devocional ou de introdução do culto, mas a qual nós já abordaremos a mensagem nesta manhã. Igreja, os irmãos sabem que sempre quando abordamos alguma passagem bíblica, uma preocupação que eu tenho é que a gente fale um pouco do contexto histórico. Lembra quando eu falo, vamos fazer preparar um pano de fundo, vamos saber onde nós estamos pisando, em que contexto tal carta foi escrita ou tal situação está acontecendo. Às vezes eu falo, vamos costurar para a gente poder saber os fragmentos, para saber em que ponto da história aquilo que foi escrito, e então nós fazemos aplicações. Nós não podemos nunca desprezar o texto no seu contexto. É um perigo você abrir a Bíblia e você pegar aquele versículo de forma isolada e tentar aí fazer uma aplicação um tanto perigosa. Não podemos nunca desprezar o contexto histórico. E só a partir daí, então, desse estudo, a gente fazer algumas aplicações. Pois então, falando em contexto histórico, hoje eu não gostaria de ser a tarde inteira isso. Nossa, pastor, já quando é de uma carta, já demora um tempo. Imagina do geral do Novo Testamento. Alguns já desanimaram, falaram, hoje não tem almoço. Não se preocupe com isso. Aliás, acho que vai ser, inclusive, bem rápido. Como que o Evangelho era visto pelos incrédulos lá no começo? Aqueles que estavam andando com Jesus, depois a igreja, lá em Atos, Paulo, Pedro, os demais, os discípulos que falavam dessa mensagem nova, das boas novas. Será que as boas novas eram boas assim para todo mundo? A visão era essa, como eles interpretavam? Eu acho que você já está começando a fazer alguma análise, pensando em algum texto bíblico, pensando, não, olha, as boas novas para muita gente não eram boas novas, não, algo bem estranho. Talvez parecido com uma forma como hoje alguns adolescentes e jovens e até adultos fazem da leitura do Evangelho. É bem provável que você já tenha ouvido assim, algo do tipo, e você crê nisso? Se você crê em algo que foi escrito tanto tempo, sabe que as frases, papel aceita tudo, mas isso aqui isso não existiu. Jardim do Éden, é um mito, essas histórias aí, você está... Sim, tantas vezes somos confrontados. Sabe, muitos entendem que o Evangelho, igreja, isso é verdade. A gente às vezes não quer aceitar isso, mas hoje a gente já se esquece. Muitos até entendem que o Evangelho não é para pessoas inteligentes. Eu não sei se foi o pastor Claudinei que falou, se foi aqui na igreja ou se foi para mim em conversa particular. Talvez mais alguém, se for lembrar desse fato, eu não sei se foi lá em Cuba, não faz muito tempo, que o médico foi dar testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Aí uma pessoa chegou para esse médico e falou o seguinte, a pessoa estava surpresa, e falou, você é médico e crente ao mesmo tempo? Porque você teve que estudar muito, então como que alguém, assim, inteligente pode ser cristão? Irmãos, é a forma como muitos olham e veem o Evangelho. Algo do tipo assim, como que uma pessoa tão estudada, oculta, pode se curvar à Bíblia? Pode se curvar às histórias que tem? Pode se curvar ao Evangelho de Jesus? Não é o texto principal nessa manhã, mas abra lá em 1 Coríntios 1. Ele vai nos ajudar depois a chegar até Tessalonicenses, onde será nosso texto básico nessa manhã. Mas primeiro vamos entender aonde que nós estamos pisando em termos de Novo Testamento, de Evangelho, de igreja, para poder depois chegar lá em Tessalonicenses. 1 Coríntios 1, versos 21 a 23. Pode ser o verso 20 já, viu? 1 Coríntios 1, verso 20. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está, acho que algumas Bíblias aparecem inquiridor deste século, a minha aparece questionador desta era. Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo, visto que na sabedoria de Deus
O mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, pois foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. A sua Bíblia, alguns aparecem loucura, não aparece loucura? Quem tem essa versão? Vários, né? Da loucura da pregação. Aqui, no século XXI, apresenta a palavra absurdo. Verso 22. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria... Vai vir aquele versículo que era bem conhecido, estava aqui parte dele estava aqui na frente, na parede, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Eu diria, igreja, que esses versículos resumem de forma panorâmica aonde o apóstolo Paulo e tantos outros estavam inseridos na igreja primitiva. Então, quando você está lá na escola e aquele seu professor zomba da Bíblia e fala que você é louco, fica feliz, viu? Já não é de hoje isso aí, não. É muito antiga essa história. O texto de 1 Coríntios já deixa isso claro. A pergunta é, por que Paulo cita aqui no versículo 22, judeus, depois aparece gregos, né? Judeus e gregos. Judeus, porque muitos é importante entender isso, porque muitos consideravam as boas novas de Jesus uma tolice. Esperavam um rei conquistador. Lembra? Questão política, vem da dinastia de Davi. Jesus não restaurou o trono de Davi como eles esperavam. Então ele foi executado como um criminoso. Então quando o judeu que vem com aquela ideia pré-formulada conhece Jesus, ele fala, ele não corresponde. Então, seguir Jesus, que não é como nós gostaríamos que fosse, é incoerente. Isso é loucura, não tem sentido. Aí a pergunta é, pastor, mas por que ele cita então também os gregos? Aparece aqui, né? No verso 22. Os gregos buscam sabedoria, porque eles não criam na ressurreição. É incabível, assim como os saduceus não criam, os gregos também não criam na ressurreição. Eles não viam em Jesus as poderosas características, por exemplo, dos deuses da mitologia grega. Ah, aqueles sim. Aqueles têm uma história de poder, de sabedoria. Então, olhavam para Jesus e comparavam com Deus da mitologia grega, eles preferem ficar com os deuses da mitologia grega. Porque Jesus, aliás, nem morreu de forma respeitosa, foi crucificado. Então, igreja, o panorama geral aqui que nós temos, quando eu falo geral, é do Novo Testamento, o panorama não é bom. Aliás, sabe aquelas pesquisas de opinião que nós ouvimos hoje em dia? Me permita citar os nomes aí, Datafolha, Vox Populi, Ibope, nem sei se tem ainda, tem, né? Census. Aparecem, fazem pesquisa de opinião. O governo federal, ou candidatos, ou várias questões, né? Eu fiquei pensando comigo lá em casa se aparecesse naquela época uma pesquisa de opinião acerca do cristianismo, nesse contexto aqui. Com a seguinte pergunta: você acha que o cristianismo vai se desenvolver? Irmãos, qual que é a estatística que você chuta para as pessoas que falariam assim, jamais, dentro de nós lemos? Sabe que eu joguei muito alto? Eu joguei 90%, 95%. Que falaria o seguinte, imagina, sabe, o governo é péssimo, bom, ruim. Cristianismo, e eu acho que estouraria a casa dos 90% de descrédito. O quê? Esse negócio de Jesus, de boas novas. Talvez 90% ou mais, 80%. Aí você pensa, sabe, isso são pensamentos que nós podemos ter. Se é um fracasso, sabe por quê? Porque o que eles pregam é um absurdo, é loucura, alguém que ressuscitou, Rei dos judeus, salvar a humanidade, perdão dos pecados. Isso é loucura. Por isso que lá, os irmãos não precisam abrir, por isso que lá em Atos 26, isso começa a se desenrolar. Lembra quando Paulo prega, fala do seu testemunho para o rei Agripa e para Berenice, a sua esposa?
E ele está discursando, aí um tal de Festo interrompe a conversa e fala assim: Paulo, você falas como louco. As tuas muitas letras fazem o quê? Delirar. E quando Paulo fala que a caminho de Damasco veio uma luz sobre ele, eles pensavam assim: Paulo está tendo uma alucinação, ele está alucinado, ele está com a mente variada. Por isso que Festo usa a expressão, tu falas como... Aí depois logo o rei Agripa fala em seguida, isso com ironia: olha, Paulo, você quase me persuadiu a ser um cristão. Ele fala num deboche isso aí. Irmãos, era esse o quadro geral que os irmãos em Cristo Jesus enfrentaram. Então, quando você está na sua luta dentro de uma classe de aula ou no seu local de trabalho, isso já vem de faz tempo, viu? A pergunta é: por que você está aqui hoje? Num domingo, de manhã, abrindo a Bíblia e lendo a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque na minha estatística, porque aqueles 90% estavam errados. Aqueles que chamavam de evangelho de loucura, de coisa absurda, estavam errados. Por que você é igreja? Porque Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Foi até a morte de cruz, a ponto de se crucificar, de ser crucificado pela igreja. Lamentavelmente, os púlpitos estão vazios de Cristo, da mensagem do Evangelho. As músicas falam muito sobre sentir, mas falam um pouco sobre Cristo. Sabe como você pode, de fato, se alegrar no seu coração nessa manhã? Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Você pode depois pegar um pedacinho de pão, um cálice, e no seu coração agradecer ao Senhor da seguinte forma: eu faço parte do maior projeto de Deus para a história da humanidade. Constituir para si um povo todo seu, propriedade exclusiva. Lembra disso aí na palavra de Deus? Povo adquirido, nação santa. Não é isso que encontramos na Bíblia, na palavra? Você faz parte do projeto. Você nadou contra a correnteza. Você não faz parte daqueles 90, 80, 70, 95% que dão risada, que zombam. Por isso que você está aqui hoje nessa manhã. A pergunta nossa nessa manhã é: como retribuir ao Senhor, que separou para Ele um povo todo seu? Como retribuir ao Senhor o ser igreja? Abra lá em 1 Tessalonicenses 1, dos versos de 1 a 11. Antes de nós nos servirmos da ceia, do pedaço de pão, do suco de uva, igrejas foram levantadas, foram formadas naquela época onde parece que tudo conspirava contra, onde os crentes eram chamados de loucos, onde os cristãos eram interpretados como aqueles que acreditam em coisas absurdas. Igrejas foram levantadas. E até hoje igrejas são levantadas porque não é um projeto de homens, é um projeto do Senhor, alvo do evangelho da graça do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 1 a 11. Só uma introduçãozinha, me permitam, a gente precisa só nos situar um pouco nessa carta. Paulo estabeleceu a igreja na sua segunda viagem missionária, a igreja em Tessalônica. Nessa igreja havia convertidos entre judeus, gregos, mulheres, nobres e muitos que vieram do paganismo gentil. Era uma igreja que tinha diferença de raça, essa igreja tinha diferença de cultura, costumes e cor. E a igreja era modelo. Podemos captar isso? A unidade na diversidade através de Cristo. Com muitas pessoas diferentes, de lugares diferentes, até com mentalidades diferentes, mas em Cristo se uniam. Havia um só corpo. Essa carta de 1 Tessalonicenses ela foi escrita em Corinto, lá em meados de 50 e 51. Essa carta provavelmente é o primeiro documento escrito do Novo Testamento e do cristianismo. Então nós devemos ter em nossas mãos aqui o primeiro documento. Alguns questionam se Tiago foi a uma divergência, mas é uma carta bem antiga. Tessalônica era uma cidade comercial
e o ponto de encontro para muitos pensadores, sábios ou pregadores das mais diversas filosofias e religiões. Também pessoas se reuniam lá para discutir assuntos dessa natureza. 38% da carta trata de assuntos concernentes à volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. É uma carta com bastante conteúdo sobre a segunda volta de Jesus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 11. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Desta forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. No verso 3, nós temos já aqui um raio-x da igreja, resumido num versículo, que a igreja era modelo, exemplo. Outros crentes olhavam para aquela igreja e falavam: eu quero ser como eles são em Cristo Jesus. Quando nós lemos aqui no versículo 3, a minha Bíblia parece fé atuante. Como que está na sua Bíblia? Essa expressão que para mim aparece fé atuante. Alguém tem diferente expressão? Fé ativa, alguém tem? A operosidade da vossa fé, talvez apareça em algumas Bíblias, né, essa expressão. Aparece outra expressão aqui sobre a igreja ser modelo, não somente essa fé atuante e ativa, mas o que mais no versículo 3 que nós encontramos? Amor prestativo. Algumas traduções trazem abnegação do vosso amor, ou amor capaz de sacrifícios. Igreja é uma expressão forte que nós encontramos. Ou vosso mútuo amor. Então, um raio-x primeiro da igreja em Tessalônica fala que aqueles irmãos têm uma fé que não era teórica, não era guardada para eles, mas era colocada em prática. Em relação a isso, o amor era demonstrado, era capaz de sacrifícios. E por último, também aqui aparece no final do verso 3, uma esperança bem firmada, ou paciência na esperança, ou a firme esperança. Igreja, nós temos aqui irmãos reunidos em Tessalônica, e eles não estão preocupados com detalhes, com picuinhas. Coisas mais sublimes são tratadas. Coisas mais da parte do Senhor, espirituais, que merecem atenção, são colocadas perante eles. Eu creio que isso é um alerta para nós. Eu queria só destacar três pontos. Talvez nós teríamos mais aqui nessa passagem bíblica, de como uma igreja que reconhece que é resgatada pelo Senhor, mesmo que chamem de coisas absurdas, de loucos, como se retribui isso em termos do evangelho que veio até a minha vida? A primeira característica, dá uma olhadinha no verso 9. Há uma expressão aqui,
de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus. Algumas expressões trazem deixando os ídolos. E esse converter que nós temos aqui em 1 Tessalonicenses é o sentido de deixar. Igreja, a gente está bem preparado nesse sentido. Quando se fala em ídolos aqui, não é somente imagens, objetos. Às vezes uma tendência da nossa mente é pensar, eu estou longe disso, eu não tenho esse tipo de problema, não faz parte. Mas quando Paulo trabalha aqui, é a capacidade de se desvencilhar, soltar, tirar da frente qualquer tipo de empecilho que atrapalhe a comunhão com Deus. Igreja, o nosso coração tem um potencial para fabricar ídolos e que atrapalham em muito a comunhão com o Senhor. Uma diversidade de situações. Bens, família, viagens. Talvez o celular apresente sites, imagens que não agradam, ídolos que se levantam e assumem o lugar primeiro no coração. Às vezes eu me lembro de declarações de namorados ou namoradas, ou de pais para com filhos, algo do tipo assim, é a razão do meu viver. Bonito, né? O mais importante na minha vida, esse é o meu tudo. Pode parecer bonito, parece, mas é perigoso. Lembra aquela expressão, acho que em Lucas, aquele que não amar menos, deixar ali aborrecer. Pai, mães, irmãos, não pode ser meu discípulo. Aquilo lá vem em confrontação com o nosso coração. Sabe por quê, igreja? Porque se um dia faltar esse namorado, essa namorada, esse filho, pai ou mãe, ou um carro, ou uma casa, ou as viagens, ou a conta bancária, o que sobra? Nada. Só desespero e tristeza. Os ídolos que aparecem para nós, eles são perigosos, vorazes, eles são famigerados, eles nos distraem, trazem um prazer enganoso. Quando Paulo trabalha com a igreja em Tessalônica, ou melhor, cita um exemplo deles, são irmãos que estão amando ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Eu creio que para nós, nesta manhã, para mim, eu me incluo, para você, para todos nós, é preciso esforço para amar a Cristo acima de todas as coisas. Coragem. Por quê? Porque Ele nunca falta. Se outras coisas faltam, o Senhor não falta. Então, ser igreja como essa que temos aqui é deixar. Deixar. Deixando os ídolos, coisas que estão tentando dar sentido à minha caminhada. E podemos crer, igreja, muito das nossas frustrações são porque construímos ídolos aos quais o Senhor reprova. E aí ficamos mal, porque Ele não é o primeiro em meu coração. Não é o primeiro. Ser igreja, modelo, é deixar. No verso 9, ainda na parte B, aparece uma outra característica: para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. A igreja serve e tem alegria em servir. Fica pensando como servir mais e melhor, servir ao próximo, pois assim está servindo a Deus. Lembra Mateus 25? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes. É a fé, é o que nós vimos no verso 3. É a fé atuante, é a fé em operação. Me permita ler apenas um trechinho de um livro, vou pegá-lo aqui. A Treliça e a Videira é um excelente livro. Aqui na página 63... eu quero só compartilhar com os irmãos, que às vezes pode alguém perguntar, como que eu posso servir?
não é só com cargos na igreja, jamais, longe disso. Tem que ter uma função dentro da igreja, fé atuante. E os autores aqui, Colin Marshall e Tony Pine, eles desenvolvem essa questão de discipulado, de ser útil na igreja de uma forma muito especial. Os nomes que ele colocou aqui são nomes, ele mesmo disse que são nomes fictícios, porque são casos reais. George é indagado por Pedro, seu colega de quarto, sobre o que ele fez no fim de semana. Parece-me que é uma escola de internato aqui, eles estão juntos aqui no mesmo quarto. E Jorge responde que ouviu na igreja um sermão excelente que o ajudou a entender pela primeira vez o que estava acontecendo verdadeiramente de errado com o mundo. Quando Pedro lhe pede que desenvolva a resposta, Jorge mostra porque o pecado e o julgamento de Deus explicam os problemas que existem em nosso mundo. Jorge continua a orar em favor de Pedro, pedindo que tais oportunidades continuem surgindo, que o coração de Pedro seja amolecido para responder a mensagem do Evangelho. Outra situação aqui. O filho adolescente de Sara está tendo problemas concretos no ensino médio. E quando conversam à noite, ela, a mãe, lhe assegura que Deus é mais forte e mais fiel do que qualquer amigo e ora com o seu filho. William está conversando com George após o culto. Ele diz como foi encorajado por um versículo específico da Bíblia naquele dia. Os irmãos estão notando? Forma de servir? Miguel se encontra a cada 15 dias, durante o café da manhã, com seu colega Estevão, que é um novo cristão. Eles usam um guia de estudos bíblicos para novos convertidos, a fim de considerarem as questões básicas a respeito de como viver a vida cristã. Alison está preocupada com a sua amiga Débora, que luta com ansiedade e tem faltado à igreja. Alison escreve uma carta para sua amiga, oferecendo encorajamento, citando alguns versículos bíblicos e se oferecendo para orarem juntas. Wagner frequenta um grupo de estudo bíblico toda semana na casa de Tiago com outras 6 pessoas. No caso, Wagner aqui, esse Wagner é o líder. Ele se assegura de haver lido e meditado a passagem antes de ir ao estudo bíblico e pede a Deus que o ajude a dizer coisas verdadeiras e encorajadoras para o grupo. Irene é um pouco idosa e acha difícil sair de casa, mas telefona para sua amiga Jeane toda segunda-feira, fala com ela sobre a passagem bíblica que leu naquela manhã e ora com ela no telefone. Tem mais alguns episódios aqui. A igreja que serve, a fé atuante, a operosidade da vossa fé, de formas como nós... Porque a gente pode pensar que é só pregando, só indo para o campo missionário. Não, igreja. Circunstâncias como essa e tantas outras são uma igreja que serve. Ser igreja é deixar, ser igreja é servir. E vamos para a nossa última abordagem no versículo 10. O que diz aí? 1 Tessalonicenses 1,10. Esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A minha versão diz esperando dos céus. Talvez a sua Bíblia esteja aguardando dos céus. Quem? Cristo. Então, a igreja não só deixa os ídolos, a igreja não só serve, mas também a igreja aguarda. E temos uma viva esperança. Nós somos estrangeiros nessa terra e temos uma morada celestial. Lembro do pastor Paulo Júnior, numa daquelas exposições dele, que são bem intensas, ele fala que tem muito crente se sentindo à vontade aqui. Tem muito cristão se sentindo como se estivesse em casa. Está bom demais. E isso é um sentimento perigoso, biblicamente perigoso. O estrangeiro não se sente bem aonde não é a sua casa. É se lembrar do que o próprio apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 1:21. Para mim o morrer é lucro.
Com que desejo ele disse isso? Alguém que sabia que aquilo que esperava, era de fato a casa dele, era o melhor. Ser igreja é aguardar. Irmãos, ser igreja é deixar, ser igreja é servir, e ser igreja é aguardar. Dá para a gente voltar em 1 Coríntios 1, 21? Esses textos são muito paralelos. 1 Coríntios 1, 21. Apenas esse versículo agora. Tem uma frase que nós passamos, eu propositalmente passei rápido por ela. Está no meio do versículo. Foi do agrado de Deus salvar os que creem. Está aí na sua Bíblia? Igreja, você está nesse meio. Você está aqui. Foi do agrado de Deus que você conhecesse as coisas absurdas e a loucura do Evangelho. Será que a gente pode pegar um pedacinho de pão nessa manhã, um cálice, olhar para essa frase e falar: Senhor, eu quero ser o melhor como igreja. Foi do agrado do Senhor, como foi lá daqueles primeiros irmãos que se converteram, conheceram. Hoje, na época em que estamos vivendo, foi agrado do Senhor me salvar. Então, quando você se participar da ceia, pegar um pedacinho de pão, um cálice, volte-se em pensamento para a cruz e louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque foi do agrado dele querer que você conhecesse o Evangelho. Agradeça a ele porque você creu no absurdo ou na loucura da pregação. Você creu. Se alguém na escola falar para você, você é doido? Eu falei, eu sou doido. Você pode falar, viu? Biblicamente, pelo Evangelho da Graça, ele está quase sendo elogiado. Sim. Ore dizendo: Senhor, me dê forças por ter sido do agrado do Senhor me escolher. Então me dê forças para que eu possa me desvencilhar, deixar os ídolos para trás. Senhor, me dê forças, me ajude a servir melhor. E Senhor também, como foi do agrado do Senhor me buscar, ajuda-me a renovar em meu coração a viva esperança. Eu quero me libertar das frustrações. As frustrações só me mostram aonde está o teu tesouro, está aí o teu coração. Coisas que escapam das mãos e, na verdade, poderiam estar se tornando ídolos. Ídolos. A nossa oração nessa manhã, igreja, pegando o cálice, o pedacinho de pão. Senhor, eu quero me desprender dos ídolos, totalmente. Só Cristo, só o Senhor, só a cruz, só a graça, só a misericórdia. Só o meu Salvador. Me ajuda-me a me desprender das coisas que trazem distração. Talvez a nossa oração nessa manhã seja: Senhor, eu quero servir melhor. Eu quero servir melhor. Corresponder ao Evangelho que me buscou, servindo. E por último, Senhor, que a viva esperança seja o meu maior e mais saudável anseio. Para a glória de Deus. Amém, igreja? Para a glória de Deus. Senhor Deus, desperta em nós, como na igreja em Tessalônica, corações desejosos para deixar coisas que não agradam ao Senhor, alegrias passageiras, enganosas, prazeres que não são aprovados pelo Senhor. Se existem nesta manhã pessoas que estão lutando com essas coisas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que haja vitória, para que o Senhor tão somente assuma o primeiro lugar.
Ajuda-nos como igreja a servir melhor, identificar necessidades e servir. Ter a nossa fé atuante, operosa. E também, ó Deus, renovando em nós a viva esperança de Cristo, o nosso Salvador, voltando, retornando para buscar a sua igreja. Desperta em nós, ó Senhor, como aqueles que o Senhor mesmo escolheu, como o teu povo, para desenvolvermos a capacidade de deixar de servir e de aguardar, para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.